Olá, queridos, boa tarde. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o decreto 7508 de 2011, que esse decreto é super importante porque ele regulamenta a Lei 8080, que é de 1990, nós estudamos ela já. E qual a importância desse decreto? Ele vai regulamentar a lei porque, como eu disse a vocês, o ordenamento jurídico, por vezes, ele tem que evoluir com a crescente evolução da própria sociedade. Então, foram analisados alguns pontos que tinha que ser destrinchado. Então, a melhor palavra justamente é essa. Ele vem destrinchar a Lei 8080, né? E dar alguns conceitos importantes que na atenção básica e na Lei 8080 não ficaram claros. Então, quando vocês pegarem, eu já recomendo a vocês a lerem o decreto na íntegra, vocês vão ver que ele é uma junção da Lei 8080 com o Pacto pela Saúde. Estudamos a Lei 8080 e falamos um pouco do Pacto da Saúde e será a temática também dos nossos próximos encontros. Quando você começar a ler, no artigo 2º desse decreto, do Decreto-Lei 7508, você vai ver que ele vai trazer e vai elencar alguns conceitos importantíssimos. Esses conceitos importantíssimos a gente tem que dominar, porque para entender o arcabouço do decreto, é importante que a gente entenda os conceitos iniciais. Então ele vai falar lá nos conceitos o que é rede, vai falar o que é regionalização, vai falar o que é hierarquização, vai falar o que é porta de entrada, requisitos mínimos, vai falar sobre as regiões de saúde. Então é importante a gente saber tudo isso, renames e renascéis, o formulário terapêutico, vai, na verdade, conceituar tudo isso, que quando ele for quando a gente for ler o decreto, ele ficar mais claro. Então, como ele é uma junção da Lei 8080 e o Pacto pela Saúde, vai falar justamente da normatização para a assistência à saúde, e ele é dividido em 4 tópicos importantes, né? Nesse momento, a gente vai falar sobre como ele é dividido. Ele é dividido em organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, que é aquelas articulações que a gente viu quando a gente estudou a Lei 8080, que fala sobre as comissões interfederativas, né? Tripartite, bipartite e a regional ACI. Neste momento, nós vamos nos concentrar, para o vídeo não ficar muito longo, nos 2 primeiros tópicos, que é a organização do SUS e o planejamento da saúde, que é tópicos importantíssimos e que a gente precisa tirar algumas dúvidas sobre isso, que só lendo o decreto não fica muito claro, sobretudo para aquelas pessoas que não têm muito uma afinidade com o juridisquês, né, a linguagem jurídica. Para organizar o SUS, a gente vai precisar logo saber que essa organização ela é feita de forma hierarquizada, né? E rede regionalizada. O que é isso? Por isso que é importante a gente saber, a gente estudar a Lei 8080. Quando a gente falou lá dos princípios doutrinários e organizativos do SUS, nós falamos em regionalização e hierarquização. Regionalizar é definir regiões. Então eu vou definir regiões específicas para eu levar a minha necessidade ou prover a assistência à saúde àquela população daquela dada região. Hierarquizar. Hierarquia é o que nós deixamos bem claro também lá, que essa assistência precisa ser num grau de complexidade crescente. Eu preciso respeitar essa hierarquia. Começa onde? Na atenção básica, gente. Alguns acham, por isso que os níveis de complexidade ele é crescente. Passa da atenção básica,
que é a atenção primária, né? O nome usual também, a média complexidade e a alta complexidade, que é aquilo que a gente fala, né? Que 80% dos problemas de saúde a gente consegue resolver na atenção básica. Se tiver o quê? Bem organizada, bem estruturada e a sociedade estiver muito integralizada com os entes federados, para entender de que forma eu posso usar aquela rede de forma integral. Entende, gente? E aí, se num dado momento quando eu não consigo resolver o problema de forma integral, olha um princípio do SUS, do meu cliente, eu vou fazer o quê? Contra-referenciar, né? Eu não posso deixar esse paciente sem a assistência totalitária, porque eu vou ferir um princípio do SUS. Então eu vou contra-referenciar para a média complexidade, referenciar ele, e se a média complexidade assim não resolver, eu vou referenciar para alta complexidade, se o meu distrito, a minha atenção básica, a minha atenção primária não consegue resolver o problema dele. Entendeu? É isso que a gente precisa entender somente de regionalização e hierarquização. Então é assim que é organizado o SUS, dessa forma, de forma regionalizada e regiões de saúde regionalizada e hierarquizada. Então, o que é que ele diz lá no início, no seu artigo 2, o que é essa região de saúde? É um espaço geográfico contínuo. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar algumas regiões que são limítrofes, né? E que essas regiões elas podem se articularem para prover uma assistência integral ao meu cliente. Então, dando o exemplo, se na região vamos falar aqui da região de Salvador, se na região da região metropolitana, vamos dar o exemplo de Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias e por aí vai os interiores aqui também. Se eu não tenho um serviço disponível lá, vamos dizer assim, uma tomografia, se eu não tenho essa tomografia, eu vou articular com determinada região, exemplo, Salvador, Candeias não tem tomografia, eu articulo com Salvador para que no momento que eu precise de um paciente com suspeita de um AVC e que eu preciso de um exame de apoio diagnóstico para fechar esse diagnóstico, eu não tenho na minha unidade, eu vou referenciar esse paciente para a média ou alta complexidade que tem um exame, né, de apoio diagnóstico para assim integralizar a assistência desse meu cliente. Entendeu? Isso que é importante. Eu não posso deixar de modo algum esse cliente sem estar assistido. E o decreto traz algo importantíssimo para uma região de saúde. Para ela existir, não é somente eu querer, não. Eu preciso ter alguns requisitos mínimos. Esse requisito, para eu criar, por exemplo, a região, vamos lá, de São Francisco do Conde, para ser caracterizado como uma região de saúde, eu preciso ter requisitos mínimos. São 5 requisitos mínimos. A gente não pode esquecer e não pode confundir também com porta de entrada, que a gente vai falar daqui a pouco. Os requisitos mínimos é a atenção primária, que eu disse que a gente, para a unidade existir, exemplo que eu dei, São Francisco do Conde, para ela ser caracterizada como região de saúde, eu preciso ter uma atenção primária, que é o quê? Uma unidade básica de saúde, programa de saúde da família, tudo bem estruturado e organizado. Eu preciso ter uma rede de urgência e emergência, o que é isso funcionando? O SAMU 92, através do atendimento pré-hospitalar, móvel, e preciso ter uma UPA, que é o pré-hospitalar fixo, né? Estudamos isso em APH. Atenção psicossocial, né, que são justamente os CAPs, porque lembrem do conceito ampliado de saúde. O ser humano é um ser biopsicossocial, econômico, então são vários fatores determinantes e condicionantes que podem influenciar na saúde daquele ser humano. Então é importante ter também a atenção psicossocial. Também, o quarto, atenção ambulatorial especializada e hospitalar. É preciso ter o quê? Uma atenção ambulatorial que tenha exames especializados e uma rede hospitalar,
né, que venha dar conta ali de, no mínimo, procedimentos básicos, né, não tendo, como eu disse, eu vou referenciar a média e a alta complexidade. E o quinto é a vigilância em saúde, que é importante eu saber se o planejamento, a minha organização, ela está surgindo efeito, né, naquela região, e eu não estou deixando a sociedade deficitária. Veja bem, quando a gente fala, e desde o início da nossa disciplina eu falo isso, o SUS, ele é lindo e é imitado. Nós estamos vendo agora, né, a situação que estamos vivendo, o quanto ele é imitado. E quanto a gente tem recursos no nosso país para ele ser brilhante, para ele andar de forma brilhante. Então falta justamente um planejamento, e falta, como a gente deixou claro, muitas vezes o querer do gestor. Então essa necessidade, esse querer do gestor de fazer a coisa andar e não, obviamente, desviar os recursos, a gente vai ter uma assistência assim de qualidade, porque somos um país rico. Então eu preciso fazer a vigilância em saúde. Aconteceu o agravo, o que é que eu posso fazer para resolver após o acontecido, né? Eu não consegui atuar na atenção básica, na prevenção, olha aí, promoção, prevenção, preservação da saúde, não consegui. Aí aconteceu o agravo, eu agora tenho que trabalhar na reabilitação, reabilitar aquele cliente, aquele paciente ali. Então isso que é importante. Então, os requisitos mínimos de uma região de saúde, para eu ter uma região de saúde: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e especializada e vigilância à saúde. É importante. Tendo esses 5 itens, eu posso caracterizar minha região de saúde. E aí, esse espaço geográfico qual nós falamos. Quando eu não tiver, eu tendo esses 5 recursos, esses requisitos mínimos, eu crio essa região de saúde. O que eu não tiver para oferecer, eu vou referenciar a média ou a alta complexidade. Falando ainda sobre isso, o decreto traz sobre porta de entrada. Porta de entrada, ele traz justamente com um conceito que é onde entra, o indivíduo vai procurar o serviço único de saúde, qual é a primeira porta de entrada. Então não confundam, a gente fala em requisitos mínimos e porta de entrada, onde primeiramente, a atenção primária. É recomendado e de forma preferencial que o indivíduo procure através da atenção básica. Mas, professor, nem sempre isso é possível, sim, porque acabamos de falar, não conseguimos resolver o problema na prevenção. Então, a atenção primária é a primeira porta de entrada. Não conseguiu, urgência e emergência, segunda porta de entrada. Como eu já dei o exemplo aqui, SAMU 92 ou as UPAs, pré-hospitalar móvel, pré-hospitalar fixo. Atenção psicossocial é uma porta de entrada também pelo SUS. As doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, né, as doenças mentais, vem evoluindo justamente pela a mudança, né, de paradigma social, né? Gerenciar emoções hoje tem sido muito difícil, e é uma porta de entrada também, sabiamente o SUS colocou, porque a incidência, a prevalência tem sido muito grande das depressões, né, gente, a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, tudo isso vem a sociedade científica vem cada dia mais estudando isso, e justamente é o que tem feito o adoecimento mental das pessoas. E como terceira porta de entrada, temos o atendimento psicossocial, e a quarta, os serviços especiais de acesso aberto. O que é esse serviço essencial de acesso aberto? É uma porta de entrada também. São esses serviços que a gente estudou sobre os programas, o Hiperdia, o programa diabético hipertenso, o pré-natal, os CAPs, tudo isso são serviços essenciais de acesso aberto que as pessoas buscam por ter uma patologia, né? Os serviços renais, tudo isso configura isso aí. Então, para a organização do SUS, só isso aí. É importante a gente saber que ela é organizada de forma hierarquizada e regionalizada. Sendo assim, já tem um requisito mínimo para a região, sabido as portas de entrada, a gente vai falar agora do planejamento da saúde, que é super importante também.
O planejamento da saúde, ele é obrigatório para todos os entes federados. Quais são esses entes que a gente falou? União, estados e municípios e DF. Todos precisam planejar, gente. Planejar é o que eu sempre digo em minhas aulas. É você ajustar recursos à necessidade. A gente está planejando a vida, a gente está planejando todo momento da nossa vida. Planejar fazer um curso, planejar uma viagem, planejar ter saúde, planejar galgar algo melhor na vida. Tudo é feito planejamento. Planejar felicidade, a gente precisa planejar. O SUS também precisa planejar. Porque toda ação que ela é feita sem planejamento, ela é fadada ao insucesso. A gente precisa ter um planejamento plausível, né? Dentro da estrutura organizacional, nós temos lá o nível estratégico, né? O nível estratégico, que é o executivo, que ali vai fazer o planejamento. Esse planejamento é a longo prazo, e é justamente o que a gente vai falar agora aqui, que o Conselho Nacional de Saúde, ele faz esse planejamento que é obrigatório a longo prazo. Esse planejamento, ele é feito de 4 em 4 anos, que é o plano de saúde. Esse plano de saúde tem que existir. Isso que tudo que está acontecendo, por exemplo, quando eu lancei para vocês lá o desafio da gente saber o porquê em falar no CONAS e no CONASENS, né? Isso já foi feito, referenciado anteriormente, aonde no Conselho Nacional de Saúde, que neste momento é o espaço onde os gestores vão se reunir e vão propor melhorias e vão planejar algo tangível para o seu município, entende? Então vai ter o plano de saúde, não podemos esquecer isso. Após o plano de saúde, ele é feito em 4 anos. Vamos ter a programação anual de saúde. Essa programação ela é operacional. Como é que eu posso operacionalizar tudo que está ali descrito naqueles 4 anos no plano de saúde? Como é que eu posso operacionalizar? Isso vai ser feito no plano anual de saúde. Aí a gente vai sair do nível executivo para o nível operacional. O operacional vai realizar isso. E depois nós temos o registro, né? Nós vamos ter aí o que é muito importante neste item, que a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de falar, que é o relatório anual de gestão. Relatório anual de gestão. Esse relatório, como ele diz assim, anual, vai ser feito anualmente para eu ver se as minhas estratégias do plano anual de saúde foram eficazes. E aí prover o que? Melhoria contínua, que é esse o nosso objetivo, é melhoria contínua. Hoje as grandes organizações e assim o Sistema Único de Saúde também preza muito pela qualidade contínua. Essa qualidade contínua vai ser justamente feito através desse planejamento, esse planejamento estratégico, como eu disse a vocês, o plano de saúde, 4 anos, depois a gente vem para o plano anual de saúde, que vai ser a parte operacional, depois a gente vem para o relatório anual de gestão, para ver como é que está indo, né? Se esses instrumentos que foram operacionalizados estão dando conta, né, da necessidade da saúde. Então, forte abraço, a gente se vê no próximo encontro para a gente falar sobre a assistência à saúde e articulação interfederativa.